nós gostaríamos de chamar uma companheira voluntária de amor exigente. O currículo dela é extenso, então eu não vou falar todo, né? Mas de todo o currículo dela, aquilo que mais nos faz admirar cada vez mais é a dedicação, o apoio que ela dá ao amor exigente, a nossa voluntária Mara Madureira. Por favor, Mara. Bem-vinda. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui hoje, uma emoção indescritível. Quero agradecer ao Fábio pelo convite, ao carinho de sempre, a esse lugar maravilhoso que é a Serra Negra. Que bom. Obrigado por todos que estão aqui buscando esse conhecimento que nos liberta. Nos liberta do quê? Nos liberta dos grilhões da ignorância. Tem um ditado antigo que diz que só se peca por ignorância. A gente só comete erros, a gente só falha por desconhecimento. Ninguém está errando de propósito, ninguém está tomando decisões erradas intencionalmente. Tudo aquilo que nós fizemos contra nós mesmos e contra as outras pessoas é por falta de entendimento daquela situação. E hoje o convite é para falar de uma questão de terminologia, dos termos que a gente usa para definir situações. Toda linguagem, ela descreve uma sociedade num determinado momento da história. Como a gente pensa sobre o sofrimento psíquico, o sofrimento humano, o corpo, a mente, as relações sociais num determinado período da história. Se a gente parar para pensar, tem coisas muito interessantes. Por exemplo, o termo idiota, imbecil e cretino. Idiotia, imbecilidade e cretinismo eram critérios médicos. Eram termos para descrever comprometimento intelectual. Só que com o tempo ele vai mudando o sentido e vai assumindo uma característica de insulto. Você começa a banalizar o termo e usar para agredir as pessoas. Então, chamar uma pessoa de idiota, de cretino ou de imbecil é uma ofensa. E cretino vem do francês cristão. Eram chamados de cretinos os pobres cristãos, aquele pessoal da região da Savoia, que ficava entre a França, a Itália e a Suíça, que eles nasciam com comprometimento intelectual por deficiência de iodo, eles desenvolviam hipotiroidismo e tinham comprometimento intelectual. Então, as pessoas se referiam a eles como pobres cristãos, numa expressão de compaixão. Então, tinha uma conotação religiosa, uma compaixão por aqueles indivíduos que apresentavam essa limitação intelectual. Depois, ela assume um critério médico, ela assume uma característica de critério médico. Cretinismo era aquele indivíduo que tinha um comprometimento mental, mas conseguia falar, conseguia agir. E depois vira insulto. Então, a importância da gente mudar os termos é conseguir atualizar o pensamento dentro do contexto histórico. Doença. Doença, antigamente, era a presença de um mal-estar físico. Então, a doença era uma coisa localizável. A gente sabia onde que estava o problema. Então, se o indivíduo tinha um tumor, se ele tem diabetes, a gente sabe a causa. O indivíduo tem dengue. A gente sabe que dengue ela é causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Então, a gente conhece a causa, a gente sabe reconhecer os sintomas e sabe como tratar. Então, nós temos um procedimento muito claro. Doença era a presença de sofrimento físico no indivíduo.
Mais tarde, a gente entende que doença não era só física. Com a chegada do Freud, com a psicologia moderna, a gente começa a entender que, além dessa coisa física, também existe o sofrimento psíquico, que muitas vezes as pessoas elas se matam com depressão e não tem nada localizável ali. Você pode fazer qualquer exame que você não consegue identificar onde é que está o sofrimento daquele indivíduo. Né? Uma dor que não sangra, que ninguém pode ver, então a gente banalizava, falava, depressão o quê? Falta de vergonha na cara, falta de um lote para capinar, falta de terapia cheia de louça para lavar, né? Falta de Deus, falta de fé. Então nós temos essas percepções moralistas, religiosas, falta de Deus, depressão é falta de Deus. Não. A importância da fé é fundamental. A fé ajuda as pessoas a não se matarem. Pessoas que têm fé, elas se recuperam mais rápido. Mas depressão não é falta de fé. Depressão é um transtorno. E por que não é doença, é um transtorno? Porque entende-se que transtorno é muito mais amplo e mais complexo que uma doença. Um transtorno, como o Júlio falou, a Márcia falou, é uma questão biopsicossociocultural, espiritual, envolve muitos aspectos. Não é uma intervenção médica que vai resolver. Não se restringe a uma questão da medicina. O indivíduo com uma doença física, ele é um paciente. Ele está lá numa condição passiva. O médico prescreve a intervenção, ele adere ao tratamento, ele toma a medicação, ele se recupera. Está tratado. O indivíduo com transtorno, pode ser um transtorno de humor, depressão, bipolaridade, um transtorno de ansiedade, uma fobia social, um transtorno de síndrome, um transtorno do pânico. É um indivíduo que ele precisa de várias intervenções. A gente chama de intervenção multifatorial. Nós precisamos de intervenção médica, psicológica, social. Nós precisamos do acolhimento desses grupos de apoio. Nós precisamos de famílias sendo ajudadas para poder ajudar esse indivíduo como uma rede de apoio para quem está passando por um problema. Por isso que deixou de ser tratado como doença e passou a ser designado um transtorno. Então, os transtornos mentais, eles se diferenciam das doenças porque não é localizável, não é tangível. Nós temos casos de pessoas que se automutilam, elas se cortam. Mas por que a pessoa está fazendo isso? Por que uma pessoa corta a própria pele? Por que ela se queima, apaga cigarro na própria pele? Por que ela fica se mutilando? Porque a angústia que ela sente, aquela opressão que ela vivencia, aquilo é tão gigante, aquilo é tão dolorido, que ela não consegue dimensionar. Quando ela se corta, ela transforma aquilo numa coisa tangível. Agora eu vejo que dói. Agora eu tiro o foco daquela questão que me consome, que parece que eu vou ficar doida, e agora eu sinto uma dor física. É como se eu estivesse simplificando o sofrimento. Não vai resolver essa questão. Mas momentaneamente tem efeito de drogas. Momentaneamente eu troco uma dor pela outra, uma dor que eu enxergo, uma dor que eu localizo. Então eu transformo um transtorno mental numa doença física. Então é importante a gente entender que a evolução dos termos, elas vão sofrendo essas alterações, não é simplesmente por uma questão de terminologia. Qual termo eu vou escolher para falar disso? Porque é mais bonito ou não. A gente vai mudando os termos porque nós vamos aumentando a nossa compreensão ao longo da história. Dependência química. Então, um indivíduo com dependência química. Por que hoje a gente já não usa mais o termo dependência química e a gente substitui a dependência química
por transtorno por uso de substâncias. Porque a dependência química era um conceito médico. Um conceito médico significava que o indivíduo apresentava alguns sintomas básicos. Necessidade da substância, compulsão. Tinha que ter a compulsão. Tinha que ter a tolerância, aquele indivíduo que vai suportando doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito com a mesma substância. Então, no início, uma quantidade pequena era suficiente para causar muita reação e depois aquilo não produz mais nenhum efeito e ele precisa aumentar essa quantidade. Então, ele precisava ter a compulsão, ele precisava da tolerância e ele precisava da abstinência, aquele quadro de sofrimento físico e psicológico que o indivíduo apresenta quando ele interrompe o uso da droga. Deixa eu olhar as palavras. A gente começa a entender, a partir do manual de diagnósticos dos transtornos mentais, chamado DSM, na 5ª edição de 2013, a gente começa a usar essa nova terminologia, transtorno por uso de substâncias. Nosso cérebro tem resistência à mudança, e isso é uma forma de proteção. Eu aprendo, eu automatizo, a gente tem preguiça de fazer as coisas, então a gente torna automático para não ficar aprendendo toda hora. Imagina toda hora eu ter que aprender qual que é meu nome, toda hora eu ter que aprender um caminho, toda hora eu ter que lembrar quem eu sou filha de quem. Então a gente vai automatizando e aquilo fica gravado e a gente economiza energia. Então, automatizar o conhecimento é uma forma de poupar energia. Então, quando a gente tem que ficar fazendo mudanças, mudar de casa, trocar termos, ajustar a nossa percepção ao novo momento, dá trabalho. A gente fica voltando naquele aprendizado anterior. É como pensar numa gaveta do armário. A gente tem uma gaveta do armário onde a gente guarda as meias. Um dia, a gente resolve mudar essa gaveta. Durante uns 15, 20 dias, a gente fica voltando, abrindo a gaveta que não está mais lá. O nosso cérebro está condicionado a fazer aquilo como estava habituado. Aí vai levar um tempo para a gente abrir direto a gaveta nova das meias. Então, os termos, a mudança nos termos. O transtorno por uso de substâncias, ele já tem essa conotação biopsico, social, espiritual, ambiental, tudo que envolve a relação do indivíduo consigo, as relações interpessoais e a relação dele com o meio, os traumas, as experiências, tudo aquilo que ele vivenciou ao longo da vida. O que somos hoje? Quem somos nós? Nós somos a somatória de todas as nossas vivências. Quem eu sou hoje, a minha história, do meu passado, o que eu vivi, o que eu aprendi, as experiências traumáticas, as experiências protetoras, as experiências fortalecedoras, aquelas situações de absoluto desequilíbrio, tudo que me trouxe até aqui está impressa na minha história. E hoje, o momento presente contém todo o potencial que nós podemos desenvolver daqui para frente. Hoje eu sou maior do que ontem e menor do que amanhã. Né? Porque amanhã nós vamos realizar mais, nós estamos evoluindo. Tem hora que a gente recua, tem hora que a gente dá uns passos para trás, mas não é o fim do caminho, é só um tropeço. E nós continuamos evoluindo o tempo todo. Esse processo não para, não é porque a gente retrocede em algum momento que está tudo acabado, não é o fim da linha. Sabe, escorregar é normal, a Beth caiu ontem lá na pousada. Então, nós temos essa coisa, essa resiliência, essa capacidade de cair e levantar, de continuar, erguer a cabeça, de aprender, de nos atualizarmos. Então, as terminologias que a gente usa,
Se tiver algum professor de português aqui e eu falar besteira, por favor, me corrija, tá? Levanta a mão e me corrija. Mas existe um estudo das palavras que é a etimologia, né? Aquilo que estuda a origem das palavras, de onde elas vêm, o que elas significam, o que elas querem dizer hoje. Então, essa análise dessas expressões tem um campo da língua, né, da literatura que estuda esse aspecto. E a gente aqui estamos discutindo essa mudança de termos para que a gente também se atualize. Já que a Márcia falou de música, e eu não quero ficar por baixo, eu também vou falar, né? Tem uma música do Belchior que a Elis Regina regravou, se depois der tempo e a gente puder colocar, chama-se Velha Roupa Colorida. Não sei quem conhece. É uma música que vale a pena colocar no Spotify, na playlist, comprar um CD, sei lá, uma fita cassete, um vinil, o que você quiser, mas ouça. Ouça. Ouça Velha Roupa Colorida. É uma música que ela diz assim... Aí dá branco. Ó. O passado é uma roupa que não nos serve mais. O que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Né? Não dá para a gente ficar apegado ao passado. Né? E tem uma outra música do Belchior, que ele diz como os nossos pais, que ele diz assim, ó, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Ou a gente consegue se libertar do passado, ou a gente vai ficar preso àqueles grilhões. No século XVII, as pessoas eram tratadas na Idade Média, né, antes até, na Idade Média, as pessoas que tinham transtornos mentais eram tratadas como loucas. Elas eram loucas. Loucura não tinha uma definição médica, mas era um termo que explicava aquela condição de epiléticos, pessoas com surtos psicóticos, pessoas que apresentavam comportamentos diferentes do esperado. Elas eram retiradas do ambiente e levadas para os manicômios, para os sanatórios, para os hospícios. E não era para ser tratadas, elas eram retiradas do contexto social. Hoje, quando a gente fala de inclusão, isso é muito importante, porque a gente não quer ver aquilo que desagrada o nosso olho. Até quando for na nossa família, o dia que há um filho, um neto que nasce com algum problema, aí a gente vai parar. Aquelas crianças com aquelas fitinhas no pescoço de girassol, de margaridinha, de quebra-cabeça, né, que são crianças que elas não vão ter um comportamento ajustado. Elas estão desajustadas, elas estão se ajustando, mas é na sociedade que se ajusta, não é tirando do contexto. Alguns governos querem tirar o pessoal da Cracolândia e colocar no manicômio. Isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso. Tá, vai deixar na rua? Não, precisa de acolhimento, precisa de tratamento humanizado. E não é retirar de um lugar e colocar num confinamento onde a sociedade não vê que o problema deixa de existir. Porque ali as pessoas eram, na idade, antes do século XVII, as pessoas eram acorrentadas nesses hospícios. Elas eram colocadas lá e acorrentadas, porque se tornavam agressivas. Quem tinha epilepsia era possuído, então tinha uma conotação também religiosa. Os possuídos, os epiléticos, as pessoas que tinham transtornos psicóticos, delírios, alucinações, esquizofrenia, eles eram tratados pela religião, com reza, exorcismo. Então, elas eram punidas, elas tinham castigos por apresentar esses desajustamentos biológicos, sociais, o que essas pessoas viveram na infância, o que uma criança que sofreu abuso sexual assimila da vida. Sabe, não adianta você falar, não fala sobre isso, esquece isso, deixa o passado para trás, isso não é passado, são marcas que vão ficar para sempre. Por melhor que a pessoa esteja tratada e ajustada, aquilo vai existir nessa pessoa para sempre. Tem experiências que são indeléveis, que não se apagam,
que não tem como você superar no sentido de se ajustar, mas esquecer. E a gente fazia o quê? Fica quieta, vai criar um problema na família, porque geralmente abuso acontece com alguém da família, mas da família dos outros. A gente acha que na da gente não acontece. E acontece em qualquer família. Então, essas pessoas elas vão apresentar quadro de desajustamento e elas são retiradas do contexto, levadas para o hospício, e lá elas são maltratadas mais ainda, são revitimizadas. Revitimizadas. Mulher que sofre violência doméstica, quando chega na justiça, que juiz, delegado pergunta para elas, mas o que você fez para apanhar? Alguma coisa você fez. Você revitimiza uma pessoa que já é vítima de abuso. Foi estuprada por quê? Estava com aquela roupa, estava pedindo para ser estuprada. O que você estava fazendo com essa roupa nesse lugar? Olha isso, a sociedade coloca a culpa na vítima. A pessoa podia estar nua, no meio da quebrada. Ela não tem que ser estuprada. Entendeu? Nada justifica esse comportamento. A culpa é do estuprador. Mas a nossa cultura culpabilizava a mulher. Sempre a mulher era vítima. Se o teu marido te trai, é porque você não é boa o suficiente para mantê-lo dentro de casa. Se você trai o seu marido, é porque você não presta. Não é porque seu marido não é bom o suficiente para você não traí-lo. Não é? Homem adúltero não era apedrejado. Mulher adúltera era apedrejada. Então, existe uma cultura que trata a mulher de forma objetificada. Só que tem um detalhe, tá? A Bíblia não condena a mulher que cobiça o marido da outra. Na Bíblia, só para descontrair um pouquinho, na Bíblia diz assim, ó, não cobiçarás a mulher do próximo. Não fala o homem da próxima. Então, a Bíblia não condena isso. Mas o resto tudo é condenável. Tudo é. Mas, agora falando sério, não condena porque a mulher não é nem considerada como um ser que tem desejos. É um objeto. É um objeto. Então, nós precisamos entender o que a cultura faz com a gente ao longo do tempo, ao longo da vida, e atualizar o nosso pensamento e as nossas ações. Essa dificuldade em entender como que o machismo é estrutural, como os nossos preconceitos parece que já está no nosso DNA, não parece nem que é aprendido. Parece que a gente já nasce com essa coisa formatada na cabeça e a gente não se dá conta do quanto a gente é preconceituosa, machista, sabe? Como a gente maltrata outras mulheres. Então, nós precisamos entender a origem de tudo isso, por que estamos fazendo isso? Por que a gente não quer ver o problema? Dentro da nossa casa, na nossa família, a gente vê uma criança com problema e a família negando. Eu tenho um afilhado, filho do meu sobrinho, que o menino estava com 12 anos, não sabia conhecer dinheiro, não sabia ver a hora, e ele falou assim, tio, ele é preguiçoso. Eu falei assim, como que tem preguiça? Pelo amor de Deus, que criança que quer ter dificuldade de aprendizagem? Que criança que quer ser tratada como menos na escola? Como que você fala isso? Então, é como se você fechasse os olhos para não olhar para o problema, porque se eu enxergar um problema, eu tenho que lidar com ele. Eu tenho que me envolver naquilo, eu tenho que aceitar, então eu nego. Se eu fingir que não existe um problema, eu não tenho que lidar. E é com isso que a gente lida nos grupos. E ninguém está em negação porque é cínico, está em negação porque não aguenta encarar a verdade. Não aguenta encarar a realidade. E à medida que o nosso entendimento vai aumentando, à medida que o nosso conhecimento vai nos libertando dessas crenças, desses padrões de comportamento, nós vamos nos tornando pessoas melhores, nós vamos nos tornando mais inclusivos, mais respeitosos, mais solidários com as outras pessoas. A gente consegue acolher outras pessoas no grupo sem condená-las. A gente consegue entender que a mudança nos termos, ela acompanha a mudança no nosso conhecimento, a evolução social.
No século 17 e 18, Philippe Pinel, um médico que antigamente, aqui quem tiver 50 a mais vai se lembrar, falava, o cara está Pinel, o cara está Pinel, porque Pinel era o nome do médico francês que libertou essas pessoas das correntes, dos grilhões que elas ficavam acorrentadas nesses hospícios, nesses manicômios na França. Então, quer dizer, é uma coisa desumanizada a gente trazer essa compreensão, transtorno por uso de substância. Então, dependência química passa a ser uma classificação dentro desse universo maior dos transtornos por uso de substância. Mas por quê? Não pode mais falar dependência química. Não é que não pode, claro que pode. Você fala e as pessoas vão te entender. Só que estamos desatualizados, não estamos avançando, não estamos acompanhando essas mudanças no tempo. Tá? Se eu falar dependente químico recai sobre o indivíduo. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Espera aí. Alcoólatra. Voltar um pouquinho mais. Da onde que surge esse termo alcoólatra? De álcool e latria. O indivíduo que adorava álcool, idolatrava álcool. Isso era um julgamento moral. Um alcoólatra era um indivíduo com problema moral. Era um indivíduo desajustado socialmente, que não tinha uma moral adequada para pertencer à sociedade. Era uma forma discriminatória. Mais tarde, essa conotação ficou tão negativa, tão associada àquele bêbado de sarjeta, aquela pessoa que desistiu do convívio social, sem levar em consideração nada. Era meramente moral. É um indivíduo desequilibrado. Aliás, até hoje, as pessoas têm dificuldade de assumir que elas têm problema de alcoolismo por conta dessa impregnação de que é um problema moral. A gente ouve tanto no contexto social que depressão é fraqueza. Não, gente forte não tem depressão, não, filho. Se apega em Deus que você não vai ter depressão, não. É que o indivíduo não procura tratamento porque ele acha que admitir que ele tem um problema de depressão, de alcoolismo, é admitir um problema de caráter ou um problema de fraqueza, um problema moral. Então, é importante que a gente pare imediatamente com essa ideia de problema moral, dependência química, transtorno por uso de substância, transtornos mentais. Não é um problema moral. É um problema biopsicossocial, cultural, espiritual. É um contexto que envolve muito mais fatores. Não vamos reduzir a isso. Mas temos o rótulo de alcoolista, tá? Então, deixamos de tratar o indivíduo como um julgamento moral, de fraqueza, de caráter, e passamos para um termo médico. Alcoolismo agora significa uma doença, tá? É uma doença, um problema que envolvia compulsão pela droga, envolvia tolerância e abstinência, no mínimo, tá? É um problema de saúde física. Então, vamos chamá-lo de alcoolista, mas ainda recai sobre o indivíduo. O indivíduo é alcoolista. O problema é do sujeito. Quando a gente fala um indivíduo com transtorno por uso de álcool, nós temos ali, hoje, o que entende desde a publicação do DSM-5, tá, de 2013, e da Classificação Internacional de Doenças de 2022. Para não esquecer as datas, só lembrar do Lula e do Bolsonaro, 2013 e 2022. Então, o DSM, que é o Manual de Estatística dos Transtornos Mentais, publicado pela Associação de Psiquiatria Americana, a edição de 2013 é uma edição revisada, e a Classificação Internacional de Doenças, conhecida como CID, que é da Organização Mundial de Saúde, que reúne os maiores especialistas do mundo para chegar a esses termos, coloca isso como uma questão transitória.
O transtorno por uso de substâncias pode colocar desde um beber nocivo, onde não há dependência, mas eu não estou dependente de álcool, mas eu bebo com uma frequência relativa, eu extrapolo no consumo, eu acabo provocando acidente automobilístico, problemas familiares, gastos abusivos, mas eu não tenho a dependência, eu não tenho abstinência, mas eu estou num padrão que provavelmente antecede o desenvolvimento da dependência. Então, o transtorno por uso de substâncias, ele tem essa visão de continuidade. É o sujeito do início do uso de uma droga num contínuo até chegar na fase mais grave, que é a dependência química de álcool, que é um estágio final. Então, essas mudanças nos termos, essa alteração, ela não é só terminológica, ela modifica com a nossa compreensão da questão. À medida que a gente vai entendendo, vai tendo novos estudos, novas tecnologias, avanço na medicina, avanço na psicologia, a gente vai vendo toda essa transformação e a nossa necessidade de ajustar o nosso conhecimento para essa nova realidade. No presente, a mente e o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. O conhecimento nos liberta do nosso próprio preconceito. Tem coisa que a gente tem que mudar. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, e tem comunidades do AA envolvida, eu arrumo uma treta com o pessoal. Né? Por quê? Eu acho incrível a proposta dos Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos, eles estão fazendo o quê? Uma proposta de mudança comportamental exatamente como o amor exigente. Ela é toda focada no consumo de álcool, mas é uma proposta de mudança comportamental. Só que eu fico batendo de frente com os meninos e arrumando treta com eles ali. Por quê? Por quê? Eu sou um dependente químico em recuperação. Porque se eu não falar que eu sou dependente químico, eu vou acabar recaindo. E eu não concordo com essa ideia. Eu não concordo com isso. O passado tem que ser deixado para trás. Eu não posso ficar me definindo a vida inteira por uma coisa que está lá atrás. E eu não esqueço quem eu sou. Essa história de que se eu não ficar falando o tempo todo, meu nome é Mara, eu tenho 54 anos, estou limpa há 30 anos, eu sou uma alcoólatra em recuperação, por que eu tenho que me apresentar assim? Meu nome é Mara, eu fui estuprada com 13 anos, meu nome é Mara, eu passei fome, eu vivi na sarjeta, eu me prostituí. Por que eu tenho que ficar expondo a minha história de vida para as pessoas para me definir como alguém? Não é o que eu vivi que me define. Eu não sou definida por nenhum diagnóstico, eu não sou definida por nenhuma experiência. Eu me defino por quem eu sou. E eu sou muito mais do que eu vivi. Eu sou muito mais do que qualquer problema de dependência química. Não vamos nos reduzir a diagnósticos, não vamos nos reduzir a isso. A gente usa os termos, a gente usa esses critérios para se comunicar dentro de uma comunidade que fala a mesma língua que a gente, para pesquisa, para conhecimento, para entender do que nós estamos falando. Mas eu me definir por rótulo, por diagnóstico, isso é passado. Isso tem que ser atualizado. O indivíduo não é o que ele faz. Eu não sou o que eu faço. Imagina o Leonardo da Vinci acordar um dia e achar que ele é a Mona Lisa. Você tem que dizer para ele, Leonardo, isso foi uma coisa que você fez. Você pintou esse negócio aí, ó, você criou essa obra. Mas você não é isso. Você criou muito mais. Você fez muito mais que pintar a Mona Lisa. Você criou engenhocas, você fez outras obras, você tem muito mais, você é muito maior do que aquilo que você faz. Ainda que a tua obra seja gigantesca. E a cagada também, né? Às vezes o que a gente faz de errar também é gigantesco, mas não é aquilo que nos define. Não é isso que nos define. Então, eu não tenho que ficar pego ao modelo de passado.
O passado tem que ser deixado para trás. Eu não esqueço quem eu sou, eu não esqueço a minha história, as minhas raízes culturais, a minha experiência de vida. Porém, eu não vou ficar me tratando como alguém eternamente preso a uma condição que já deixou de existir. E quando que ela deixa de existir? Quando? Eu não estou negando que se eu beber eu vou recair. Eu não estou negando que se eu cheirar cocaína eu vou recair. Eu não estou negando que se eu fumar um cigarro eu vou recair. Eu simplesmente não vou ficar me tratando como alguém definido por uma droga. Isso é parte da minha história, é parte da minha experiência. Não diz mais sobre quem eu sou. Capítulos são histórias, páginas passadas. Tá? Então, nós precisamos rejuvenescer. No presente, a mente e o corpo é diferente. Passado é uma roupa que não serve mais. E nós precisamos, o que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Precisamos entender que eu conto a minha história, eu dou depoimentos para inspirar outras pessoas. Falar do que eu vivi, de onde eu estive, onde eu cheguei, é inspirador, mas não vou mais me definir por isso. Aí o pessoal do AA se levanta e fala assim, não, você está errada. Se o cara não falar isso, ele vai recair. Fala assim, não, ele vai recair porque ele ainda está se vendo como dependente químico. Ontem a gente conversava na hora do jantar, né, e uma pessoa dizia, o amor exigente preencheu a minha vida. Então, o que acontece? Quando a gente para de usar droga, nós precisamos encontrar fontes alternativas de recompensa. Não é mais aquele tratamento de alcoolismo focado na abstinência. Tá bom, eu parei de beber. Eu estou abstêmia. E daí? E daí que eu vou recair. E eu vou recair não é porque eu não estou me tratando como dependente químico em recuperação e falando isso o tempo todo. Eu vou recair porque eu não encontrei outra identidade para a minha vida. Eu estou identificada com drogas. Eu estou com meu pé preso no passado. Eu não consigo me ver como alguém resolvida nesse momento. Alguém que encontra outras fontes de recompensa, outras formas de gratificação na vida. Alguém que deixa o passado para trás e se envolve com o que tem agora. Não interessa quão longe nós fomos no caminho errado, não interessa quanto nós pecamos pela nossa ignorância, porque eu não acredito que uma pessoa acorda de manhã e diz assim, bom, deixa eu ver o que tem de errado para fazer, porque eu gosto de me dar mal, eu gosto de ser criticada pela minha família, pela sociedade, eu gosto de ter prejuízo financeiro, eu gosto de ser tratada como inconveniente. Então, o que eu tenho para escolher hoje? Eu vou fazer isso porque eu gosto de fazer coisa errada. Nós temos estágios de aprendizagem. Então, conhecimento é aprendizagem. Estágio 1, incompetência inconsciente. Eu estou fazendo coisa errada, mas eu não reconheço que eu estou fazendo coisa errada. As coisas estão dando mal na minha vida, minha empresa está indo mal, não é porque eu não sei gerir, é porque vocês estão com inveja. Entendeu? Porque existe inveja, as pessoas têm inveja. Quem que tem inveja do negócio fracassado, pelo amor de Deus? Entendeu? Quem que tem inveja de uma pessoa que fica patinando? Tem inveja da Gisele Bündchen, né? Tem inveja de quem está pior do que eu, não. Não é por inveja, mas eu acho que é porque fizeram alguma coisa contra mim, o universo, é o retorno de Saturno, de retrógrado, né? Alguma coisa está desalinhado aí que está causando isso. Esse estágio é o que a gente chama de dependência, nos transtornos por uso de substância, de... Aí, agora foge. Agora deu. Já eu lembro, peraí. Pré-contemplação. É aquele indivíduo que todo mundo que está em volta dele está vendo que ele tem um problema. Aquela substância está causando um problema na vida dele. E ele acha que não. Vocês é que estão pegando no meu pé. Vocês é que... Não tem nada a ver. Ele não enxerga mesmo. Não se trata uma pessoa nesse estágio.
a não ser como intervenção psicoterápica, para ajudá-lo a tomar consciência dessa situação. Segundo nível de conhecimento, segundo estágio, a incompetência consciente. É aquele momento que o indivíduo diz assim, ó, eu sei que eu estou errado, eu sei que o que eu estou fazendo não é certo. Aí a gente pergunta, mas se sabe que está errado, por que não para? É porque de certo gosta, né? Como vítima de violência doméstica, que a gente diz assim, ó, se a mulher está lá, a família apoia ela sair e ela fica, é porque gosta de apanhar. Pelo amor de Deus, quem que gosta de apanhar? Quem que gosta de sofrer violência? A pessoa fica porque ela não tem força para sair. Ela não consegue sair, ela foi condicionada a achar que aquilo é normal. Ela cresceu vendo a mãe apanhando, ela cresceu vendo o pai sofrendo violência psicológica, e naturaliza esse tipo de abuso. A pessoa fica, é por causa dos filhos, é por causa disso, é por causa daquilo. Não, é porque ela não consegue sair dali. Às vezes é até ela que sustenta a casa e ela acha que ela não vai conseguir viver fora daquela situação. Então, ninguém gosta de estar sofrendo. Está ali porque não consegue sair. Não consegue acreditar por força religiosa. Se, por um lado, a religião é fundamental para salvar a vida, para te tirar, para te curar de dores físicas e emocionais, por outro lado também, ela é alienadora. Tem aspectos que são alienantes. Você achar que... Minha mãe achava que se ela se separasse do meu pai, ela não estaria se divorciando do marido, ela estaria se divorciando de Deus. Não que meu pai fosse Deus, mas porque ela jurou para Deus que ela ia ficar casada com ele, ela achava que ela estaria ofendendo a Deus. Então, era uma crença que obrigava ela a ficar onde ela não deveria estar. Mas ela ficou, né? Então, no segundo estágio, essa situação, eu sei que está errado o que eu estou fazendo, mas eu não consigo mudar. Não é porque eu quero errar. Me falta ferramentas, me falta habilidades para mudar essa situação. Eu não sei como mudar isso. Terceiro estágio, eu estou treinando novas habilidades. Eu sei que aquilo que eu faço está errado, eu sei que não é culpa de Saturno retrógrado, não é inveja de ninguém. Eu estou buscando conhecimento, então eu faço um esforço consciente para ajustar os termos, para parar de falar alcoólatra, parar de falar alcoolista, para parar de falar independência química, quando eu me refiro ao transtorno por uso de substâncias. Eu vou fazer um esforço para ajustar nessa nova compreensão, para ficar quieta quando o outro fala, como a Márcia falava, o outro está falando, eu saber ouvir. Não me antecipar e falar a minha ansiedade, eu não sei lidar com a minha ansiedade. Então, a pessoa está falando, eu já me antecipo, já falo alguma coisa, a pessoa fala, não, mas não era isso. Aí eu falo, então tá, desculpa. Porque eu não consegui esperar o outro concluir. A minha ansiedade me fez antecipar uma situação. Então, é um período de treino. E nesse período de treino, eu estou falando de comportamentos, eu não estou falando de abuso de drogas. Tá? A gente recai. Nesse processo de mudança, eu estou bonitinha, eu estou educada por 20 dias. Aí hoje eu faço uma grosseria. Aí eu falo assim, nossa, estraguei tudo. Não, eu não estraguei tudo. Eu fazia grosseria 3 vezes por dia. Agora faz 20 dias que eu não fazia. Então, eu estou melhorando, eu estou evoluindo. E eu tenho que me policiar para evitar que isso ocorra novamente. Depois, a cada uma vez por ano, depois a cada 10 anos. Depois não faço mais. Então, nós vamos treinando. E, por fim, o último estágio do conhecimento, a competência inconsciente. Aquele momento que simplesmente você sabe que sabe. Você já não precisa mais provar nada para ninguém, você não precisa mais se autoafirmar. Se eu estou falando uma coisa, a pessoa está falando que não é e eu sei que é, eu não quero mais discutir com ela. Não quero mais. Eu não vou ficar brigando numa queda de braço, sabe? Quando você fica aqui defendendo o teu ponto de vista. Eu simplesmente aceito que a pessoa pode estar num daqueles estágios que ela não consegue entender. E não é porque ela é burra, não. Aí entra a autoestima. Esse indivíduo não teve os mesmos acessos à informação que eu tive. Não tem alcance cognitivo para isso. Não é porque é burro. Não teve a mesma oportunidade, não teve a mesma experiência. Eu não vou desqualificá-lo, eu não vou julgá-lo.
Não vou desclassificar uma pessoa. Ela não entende, não é porque ela é burra. Eu entendo é porque eu tive mais acesso à informação do que ela. Então, ela está no momento que ela vai chegar lá. E isso fecha com o que a Márcia falou. A gente está num grupo, a gente é coordenador de sala, a gente é coordenador de grupo, fala assim, não adianta, essa família não funciona. Marcinha está vindo aqui há 2 anos já e continua codependente. E se Marcinha não consegue mudar? Então, se Marcinha não consegue, se ela está vindo aqui há 2 anos e não consegue mudar, é porque ela ainda acredita nesse programa. Porque se eu fosse 2 anos no lugar e não mudasse, eu já tinha parado de ir. Se a Marcinha vem, é porque ela acredita. Alguma coisa ela está encontrando aqui. E se ela... Quer fazer uma pergunta? A senhora quer fazer uma pergunta? Não? Então, se Marcinha está vindo aqui, ela está buscando alguma coisa. E se ela não está conseguindo, é porque eu, como voluntária, não estou conseguindo entregar para ela o que ela está precisando. Então, se eu não mudar, nada muda, porque eu ficar falando que a Márcia tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, e eu não mudo a minha intervenção com ela, é igual aquela família. Mas quem tem que parar de usar droga é ele. Quem tem problema com droga é ele. Não sou eu que tenho que ir em grupo nenhum. Não tem que ir amor exigente. Quem tem que mudar é ele. Então, quando eu fico dizendo que o outro tem que mudar e eu não percebo, será que essa abordagem minha está sendo eficaz? Será que essa conversa viciada está dando conta de provocar uma mudança no comportamento do outro? Porque se eu, como voluntário, não mudar, nada muda. Tá certo? Então, eu acho que nós temos que o tempo todo entender que tem situações que estão fora do controle. Tem pessoas que vão cometer suicídio. Apesar de suicídio ser a causa mais evitável de morte, tem pessoas que vai ser inevitável. Nós vamos ter que lidar com essa situação. Mas a pessoa não se mata por falta de Deus, não se mata por fraqueza, não se mata por isso. Nem porque quer morrer. O suicida, ele tira a própria vida porque ele não suporta a consciência dele. Ele não suporta aquilo que ele está pensando sobre si, sobre o mundo, ele não tem esperança, ele não tem desespero, ao contrário de esperança. Ele não tem esses parâmetros na vida. Algumas pessoas vão frequentar o grupo durante 10 anos e vão continuar fazendo a mesma coisa. Algumas pessoas vão passar por inúmeros tratamentos e não vão se recuperar, elas vão morrer usando drogas. Elas vão morrer se drogando. Mas a maioria vai conseguir sair disso. E nós vamos ser esses agentes que vão ajudar nessa transformação. Desde que a gente esteja o tempo todo se atualizando, buscando conhecimento, nos libertando dos nossos preconceitos e da nossa ignorância. Tá? Recomendo um texto chamado Alegoria da Caverna do Sócrates. Tá? Um texto que fala sobre o indivíduo que vivia na caverna. Temos tempo? Quanto tempo? 5? Dá tempo. Quem conhece a Alegoria da Caverna aqui? O Sócrates, ele é narrado por Platão, ele está falando com o discípulo dele, o Glauco, e eles viviam numa caverna. Ele fala assim, imagina, Glauco, os escravos que viviam numa caverna subterrânea, acorrentado para o fundo da caverna, pelo pescoço e pelos pés. E em cima, bem em cima, tinha uma abertura, por onde entrava alguma luz. Tinha uma rua que passava lá fora, um tabume, assim, uma espécie de tabique lá, um tapume, né? E uma fogueira. Então, as pessoas passavam depois daquele tabume, a fogueira iluminava e projetava acima, o que estava acima da cabeça das pessoas. Elas carregavam esculturas. Coisas que a mente delas projetavam em objetos, elas carregavam sobre a cabeça e passavam. Conforme a luz da fogueira projetava no fundo da parede aquelas imagens. E eles ficavam naquela caverna contando a passagem das sombras, eles ficavam discutindo as sombras, eles viviam ali naquele mundo e quem adivinhasse a maior sequência de sombras era tratado com reverência, era líder, era o cara. Um dia, um desses escravizados se liberta, faz a subida escarpada da caverna, e quando ele chega na abertura, aquele tempo lá nas trevas, na escuridão, faz com que ele feche os olhos
e ele tem uma cegueira temporária, ele não consegue enxergar a luz, porque ele está condicionado ali. Era um cara que só entendia de sombras, então ele não consegue ver a luz do sol, ele fica vendo as sombras no chão. Essa coisa de olhar para as sombras, à noite ele olha para o céu e vê a lua, e ele entende que a luz da lua era uma projeção do sol, era a luz do sol projetada naquele astro. Ele começa a entender o movimento dos planetas, ele começa a entender a dimensão do universo, que o mundo era muito maior do que aquela coisa de ser líder contando passagem de sombra na caverna. Ele fica deslumbrado com o conhecimento, ele fica eufórico com a grandiosidade do mundo fora da caverna. Aí o Sócrates fala para o Glauco, imagina, Glauco, que ele voltasse para a caverna para contar para esses outros escravos que estavam lá. Quando ele chegasse, primeiro ele já ia ter uma cegueira temporária, porque ele estava lá na luz, ele entra na caverna, ele já não enxerga. Os caras já começavam a rir. Quando ele vem falar de planetas, de lua, os caras estavam assim, o cara ficou louco. Ele saiu da caverna e ficou louco. Olha o que ele está falando, porque não faz sentido para aqueles caras que estão ali o que ele está falando. Ele falou assim, imagina, Glauco, o que seria melhor? Você ser tratado como louco pelos escravos ou você ser tratado com honras e distinções por adivinhar a passagem das sombras? O discípulo dele fala assim, 1000 vezes ser um peão de arado do que ser líder num grupo desses. Não quero viver nisso, eu quero conhecimento, eu quero a luz. Eu quero entendimento. Então, quando a gente fica muito tempo preso numa caverna, falando as mesmas coisas, é o que a rede social faz isso com a gente hoje. O nosso algoritmo fica só reforçando o que a gente pensa, fica só mandando coisas que reforçam a nossa crença. Aquilo fica tão viciado que você acha que o mundo é aquela bolha que você está. Porque não vem coisa diferente, não vem coisa que conflita com aquilo que você pensa. Então, o conhecimento liberta, é a saída da caverna, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada por estar aqui. Como sempre, arrasa. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar a Zuleika, que é a nossa coordenadora do Grupo de Amor Exigente Êxodo de Amparo, para te deixar uma lembrança e o certificado do nosso encontro regional.